Existe uma fotografia de 1992 que Billy Crystal ainda guarda. Ele está sendo alvo de piadas no Friars Club, sentado no dais, e logo atrás dele está Robin Williams, que passou os últimos minutos fingindo com total empenho ser o prepúcio de Billy Crystal. Ele se autodenominou Prepúcio Enrugado. A sala inteira gargalhou. Mesmo décadas depois, ao contar essa história em um sofá de madrugada, Billy Crystal ainda não consegue terminar sem dar aquela risada que só existe entre duas pessoas que se conhecem desde antes da fama. Esse é o Robin Williams que Billy Crystal carrega consigo. Não a manchete, não a tragédia, a qual o mundo o reduziu em uma única tarde de agosto de 2014. O amigo que faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, por uma risada e que de alguma forma te fazia rir mais do que você imaginava ser possível, sem nunca te fazer sentir como a piada. Aos 78 anos, Billy Crystal ainda conta essa verdade em salas cheias de estranhos, porque alguém precisa continuar dizendo quem Robin realmente era antes que a memória do mundo sobre ele se cristalize apenas no final. Os dois se conheceram no final da década de 1970, no circuito de comédia de Los Angeles. Dois jovens comediantes de stand-up se apresentando nos mesmos pequenos locais anos antes de qualquer um deles ter ideia do que o futuro lhes reservava. Robin Williams havia crescido em um contexto tão distante do cenário cômico tradicional quanto alguém poderia imaginar. Ele nasceu em 21 de julho de 1951 em Chicago. Filho de um alto executivo da Ford, ele e sua família acabaram se estabelecendo em uma casa de fazenda com 40 cômodos em Bloomfield Hills, Michigan. Uma casa com funcionários próprios, uma infância que de qualquer ponto de vista externo parecia encantadora. Ele estudou na escola particular Detroit Country Day School, onde foi presidente de turma. Seus colegas o lembram como uma pessoa afetuosa e hilária. Era o tipo de criança que conseguia fazer qualquer um rir sem o menor esforço. Mas a casa era grande e seus pais estavam sempre ocupados. E Robin passou longos períodos da infância praticamente sozinho, tendo a empregada da família como sua companhia mais constante. Ele já contou que inventava mundos inteiros com seus soldadinhos de brinquedo só para ter algo que preenchesse o silêncio. Ele ganhou uma bolsa de estudos para Juilliard, sendo um dos dois únicos alunos aceitos naquele ano no programa avançado, o outro sendo Christopher Reeve, e então abandonou o curso no terceiro ano, porque o palco, a troca imediata e eletrizante com uma plateia ao vivo, o atraía mais do que o treinamento formal podia conter. Ele acabou na cena de comédia da Bay Area e depois em Los Angeles. E o que aconteceu a seguir foi rápido, porque raramente houve um artista capaz de fazer o que Robin Williams fazia no palco. Ele ganhou um Grammy de melhor álbum de comédia em 1979 por Reality Show. Que conceito ele foi escalado para o papel do alienígena Moore em Mork e Mindy, e em apenas uma temporada tornou-se um dos comediantes mais reconhecidos da América. Em todos os aspectos externos, sua carreira foi um sucesso estrondoso antes dos 30 anos. Foi também por trás desse sucesso que Billy Crystal o encontrou em festas-clubes e nos jantares de gala do Friars Club, onde os dois eventualmente se tornariam figuras constantes, destruindo um ao outro no palco com a liberdade peculiar que só existe entre comediantes que confiam plenamente um no outro. Billy Crystal falou sobre aqueles anos, com um carinho especial reservado para o período anterior às complicações quando Robin simplesmente aparecia em algum lugar sem ser convidado e sem avisar, e a sala inteira se reorganizava ao seu redor em cerca de 90 segundos, porque ninguém conseguia resistir a observar o que ele faria em seguida.
O que Billy Crystal também viu por estar perto o suficiente para presenciar foi a parte que não entrou nos perfis das revistas. O mundo da comédia do final dos anos 70 funcionava à base de cocaína da mesma forma que as décadas seguintes funcionariam com outras substâncias. E Robin Williams, que não precisava de quase nada externo para ser a pessoa mais eletrizante em qualquer ambiente, mergulhou de cabeça nisso. Amigos que o conheceram durante esses anos descreveram tê-lo visto aceitar cocaína de estranhos sem sequer olhar para quem estava oferecendo. Um fã se aproximava segurando uma colher e ele simplesmente se inclinava para a frente. O diretor de More e Mindy comentou sobre Robin chegar ao set em algumas manhãs completamente debilitado. Mal conseguia funcionar o resultado de noites que começavam com cocaína e terminavam com álcool para se recuperar dos efeitos. Em março de 1982, John Belushi faleceu. Robin estivera com ele na noite anterior, festejando nos mesmos círculos que se tornaram quase inescapáveis naquela época da indústria. Os dois eram amigos, e a morte de alguém com quem você esteve horas antes pelas mesmas substâncias que você estava usando causa um impacto específico na pessoa. Deixa de ser algo abstrato. Torna-se um espelho do qual você não consegue desviar o olhar. Com seu primeiro filho a caminho, Robin Williams parou de beber e de usar drogas de forma decisiva. Da mesma forma que você abandona algo quando acabou de ver isso matar alguém que você amava. Anos depois, ele disse à revista People que a morte de Belushi assustou toda uma geração de pessoas no ramo, fazendo-as se comportar pelo menos por um tempo. Ele costumava acordar no banco de trás do próprio carro com as chaves ainda na ignição, sem entender como tinha chegado ali. Então, simplesmente parou. O que substituiu o vício foi o ciclismo que durou anos. Ele encontrou um dono de bicicletaria chamado Tony Tom e se tornou próximo dele. E disse diretamente a Tom que andar de bicicleta era muito melhor para ele do que cocaína, que em suas próprias palavras, aquilo lhe salvou a vida. É uma das poucas vezes que Robin Williams descreveu algo em sua própria vida com essa frase específica. E isso nos diz algo sobre o quão perto do limite ele se considerava estar. A sobriedade durou 20 anos, 2 décadas durante as quais Robin Williams construiu a obra que o definiu para toda uma geração. Em 1987, o filme Bom Dia Vietnã mostrou ao mundo o que acontecia quando seu gênio da improvisação ganhava um personagem real e objetivos concretos para explorar. Os monólogos radiofônicos eram em grande parte invenção sua, gravados em longos trechos sem roteiro, que os editores então precisavam moldar para se adequarem ao formato do filme. Em 1989, Sociedade dos Poetas Mortos mostrou uma abordagem completamente oposta à contenção-quietude. Um professor cuja paixão pela linguagem e pela vida precisava ser comunicada principalmente por meio de uma convicção silenciosa e não pela velocidade. Aladdin deu a sua voz pela primeira vez desvinculada do corpo-espaço para se tornar algo quase elementar. Os animadores disseram que construíram sequências inteiras em torno do áudio dele improvisando na cabine de gravação, porque o que ele gerava no momento era melhor do que qualquer coisa que pudessem ter roteirizado. Em 1993, uma babá quase perfeita transformou a história de um pai desesperado para não perder seus filhos em uma das comédias mais queridas da década, construída sobre horas de material improvisado que os editores tiveram que cortar de um excesso quase inutilizável de genialidade. Em A Gaiola das Loucas, de 1996, ele contracenou com Nathan Lane em uma atuação de generosa e afetuosa contenção, deixando seu colega brilhar nos momentos mais impactantes enquanto ele sustentava o coração do filme. E em 1997,
Gênio Indomável finalmente lhe rendeu o Oscar após 3 indicações anteriores. Uma atuação construída sobre a quietude e a escuta. A cena no banco do parque onde ele diz ao personagem de Matt Damon não é sua culpa, tornou-se um dos momentos mais citados do cinema americano. Entregue por um homem que compreendia algo verdadeiro sobre a dor por trás de todo o ruído que era capaz de produzir, ele foi sem dúvida um dos artistas mais talentosos de sua geração. Igualmente devastador no drama e incontrolável na comédia, uma versatilidade que quase nenhum outro artista de sua época podia reivindicar. E durante tudo isso, Billy Crystal estava lá não como um mero conhecido da indústria, mas como uma das pessoas que realmente o conheciam, que eram imitadas por ele, como uma parte do corpo em um roast público, que podiam ligar para ele e tê-lo presente, que compartilhavam a irmandade específica de comediantes de stand-up que começaram em pequenos palcos na década de 1970 e de alguma forma acabaram entre as pessoas mais famosas da América. Ambos faziam parte de um círculo que incluía o amigo mais próximo de Robin Christopher Reeve dos tempos de Juilliard. Uma amizade que sobreviveu ao catastrófico acidente de Reeve em 1995, revelando algo essencial sobre quem Robin realmente era por baixo de toda a confusão. Quando Reeve acordou paralisado e diante da possibilidade de escolher tirar a própria vida em vez de viver na condição em que se encontrava, Robin Williams apareceu no hospital vestido de médico russo fazendo um sotaque absurdo e fez seu amigo de longa data rir pela primeira vez desde o acidente. Um único momento de alívio que, segundo Reeve, o ajudou a decidir continuar vivendo. Billy Crystal contou essa história da mesma forma que contou todas as histórias de Robin, como prova de algo que o registro público insistia em omitir, que o humor nunca esteve separado do cuidado. Era o cuidado transmitido na única linguagem em que Robin confiava plenamente. Eles também trabalharam juntos publicamente. Eles se zoavam mutuamente no Friars Club e em encontros privados. E o público que assistia a essas zoeiras não fazia ideia de quanta afeição genuína se escondia por trás da crueldade. Porque é assim que os comediantes que realmente se amam conversam. Eles buscam o insulto mais ultrajante e preciso que conseguem encontrar, e o público ri, sem perceber que o insulto em si é uma espécie de declaração de amor. Billy Crystal também foi um dos apresentadores e organizadores constantes do Comic Relief, os especiais beneficentes. Ele apresentou o evento por anos, ao lado de Robin Williams e Whoopi Goldberg, arrecadando dezenas de milhões de dólares para o combate à falta de moradia nos Estados Unidos. Essa colaboração durou mais de 2 décadas, longos períodos de trabalho árduo constante e sem glamour entre 3 artistas que poderiam simplesmente ter se acomodado com a fama, mas que, em vez disso, continuaram aparecendo ano após ano porque acreditavam que aquilo fazia a diferença. É uma das partes mais tranquilas do legado de Robin Williams, ofuscada pelos filmes e pela tragédia. E é uma das partes às quais Billy Crystal retorna com mais frequência quando quer que as pessoas entendam a verdadeira essência de quem seu amigo era. Em 2003, a sobriedade foi quebrada. Robin estava filmando um filme no Alasca isolado e descreveu a sensação de solidão e medo que sentiu mais tarde, identificando-a com brutal clareza como o estado mais perigoso possível para alguém com seu histórico. Ele disse a si mesmo que seria apenas uma experiência. Em uma semana estava comprando tanta bebida alcoólica que dizia que parecia um sino de vento andando pela rua com as garrafas tilintando na sacola. Ele falou sobre a psicologia específica disso, que existe uma voz que diz ao alcoólatra que ele pode beber novamente. E é a mesma voz, disse ele, que chama você da beira de um prédio alto. Ele entrou em reabilitação em 2006. Recaiu.
Voltou para o tratamento na Fundação Hazelden, em Minnesota, em 2014, apenas alguns meses antes do fim. O que quase ninguém entendeu na época, o que nem o próprio Robin Williams compreendeu completamente, foi que o retorno à bebida não era simplesmente uma recaída do antigo vício. Era o prenúncio de algo completamente diferente. No final de 2013, sintomas estranhos e aparentemente desconexos começaram a surgir. Insoniazia, um leve tremor na mão esquerda, que todos, inclusive seus médicos, atribuíam a uma antiga lesão no ombro, e uma crescente e inexplicável ansiedade que não correspondia a nada que estivesse acontecendo em sua vida. Sua esposa Susan Schneider Williams escreveria mais tarde sobre aqueles meses em um ensaio que permanece um dos documentos mais devastadores e importantes sobre doenças cerebrais já produzidos por alguém que a vivenciou. Ela a chamou de "o terrorista dentro do cérebro do meu marido". No inverno, as coisas ficaram mais difíceis de explicar. Ele estava sofrendo de paranoia, delírios e uma perda de memória tão severa que, durante as filmagens de Uma Noite no Museu 3, teve dificuldades para se lembrar das próprias falas. Um homem cuja vida profissional inteira fora construída sobre a improvisação verbal instantânea, de repente incapaz de confiar na própria mente para manter uma frase. Susan escreveu que Robin sabia com terrível clareza que estava perdendo a sanidade. Ele escondeu o pior de quase todos. Passou a vida inteira sendo a pessoa que fazia o ambiente parecer melhor. Não ia parar agora mesmo que a doença tornasse isso cada vez mais difícil. Nos últimos meses não havia mais como esconder. Caminhava com passos lentos e arrastados. Tinha dificuldade para encontrar as palavras no meio das frases. Sua mão esquerda não parava de tremer. Ele perdeu a capacidade de avaliar distâncias e profundidades com precisão. Susan descreveu um sintoma específico, uma expressão congelada, como uma máscara que se instalava em seu rosto, roubando-lhe até mesmo a mobilidade básica que sempre tornara suas expressões tão vívidas na tela. O homem cujo corpo fora seu maior instrumento cômico, cujo rosto podia transitar por uma dúzia de personagens diferentes em uma única frase, estava perdendo o controle físico desse instrumento pouco a pouco, e ele sabia que isso estava acontecendo. E não havia nome. Ainda não sabia o que estava acontecendo com ele. O diagnóstico veio após sua morte. Demência de Lewy body. Uma doença cerebral degenerativa que em seus estágios iniciais imita os sintomas do Parkinson e pode produzir exatamente a combinação de paranoia, ansiedade e declínio cognitivo que o vinha consumindo silenciosamente por quase um ano. Ninguém ao seu redor, nem seus médicos, nem sua família, nem o próprio Robin sabia o nome daquilo. Embora ainda houvesse tempo para lhe explicar o que realmente estava acontecendo com seu cérebro, ele acreditava com base em tudo o que lhe diziam que estava simplesmente perdendo a sanidade, sem nenhuma razão médica aparente e sem perspectiva de recuperação. Ele se despediu de Susan na noite de 10 de agosto de 2014. Foi a última coisa que ele lhe disse. Tirou a própria vida na manhã seguinte. Tinha 63 anos. A dor mundial foi imediata e imensa. O tipo de choque coletivo que raramente acompanha uma morte pública. Mas para as pessoas que realmente o conheciam, para Billy Crystal, que passou décadas sendo publicamente insultado e secretamente adorado por esse homem, que o viu inventar uma persona absurda inteira como uma parte do corpo em um jantar de homenagem, só para fazer a sala inteira. Gargalhar o luto era algo completamente diferente. Era pessoal. Ainda é. O que Billy Crystal tem tentado fazer nos anos seguintes, em todas as entrevistas em que o assunto surge, é resistir ao enfraquecimento que acontece com as pessoas
depois que morrem de uma forma que o público considera chocante. Ele não começa falando do fim. Ele começa com a piada do prepúcio. Ele começa falando sobre os anos de apresentações em casas de stand-up e jantares de clubes religiosos e a eletricidade peculiar de estar na órbita de Robin Williams, quando ninguém pagava ingresso, quando eram apenas dois comediantes que adoravam fazer um ao outro rir mais do que qualquer outra pessoa conseguiria. Ele conta a história de Alan King o zoando de forma tão implacável que ele teve que se inclinar e avisar o comediante mais velho que sua mãe de verdade estava sentada na mesa 5. E Alan King, sem hesitar, dirigiu-se a ela diretamente e a mãe de Billy levantou-se e disse a todos na sala para não a provocarem. Esse é o mundo em que Robin Williams viveu durante 30 anos antes de tudo acabar. Um mundo construído inteiramente sobre a crueldade generosa e peculiar de pessoas que confiavam umas nas outras o suficiente para serem implacáveis e que não tinham outra intenção senão o amor. Billy Crystal já disse, à sua maneira em diversas entrevistas e palcos, que a tragédia de Robin Williams não é simplesmente o fato de ele ter morrido jovem demais, embora isso tenha acontecido. É que a doença lhe tirou algo antes de lhe tirar a vida. Suas palavras, seu timing, sua capacidade de confiar no instrumento que o definia desde criança, quando inventava histórias para soldadinhos de brinquedo numa casa de 40 cômodos, onde ninguém lhe dava a devida atenção. E foi assim que ele passou o último ano de sua vida, apresentando para quase todos ao seu redor a atuação mais corajosa de sua carreira, convencendo o mundo de que estava simplesmente cansado, simplesmente trabalhando demais, simplesmente sendo Robin, enquanto em segredo estava apavorado com a possibilidade de sua própria mente estar o abandonando sem saber o porquê. Aos 78 anos, Billy Crystal carrega consigo ambas as versões de seu amigo simultaneamente, porque é isso que significa ter realmente conhecido alguém. Não a memória pública higienizada, não a imagem única que o mundo adotou após a tragédia, mas a pessoa por completo. O homem que conseguia fazer 2.500 pessoas em um salão de baile gargalharem fingindo ser uma parte do corpo. O homem que largou as drogas na manhã seguinte à morte de um amigo por overdose e se manteve sóbrio por 20 anos graças à pura força de vontade. O homem que perdeu uma batalha que ainda não tinha nome, contra um inimigo que ninguém, nem seus médicos, nem sua esposa, nem o próprio Robin conseguiu identificar corretamente até que fosse tarde demais. Billy Crystal ainda conta a história do prepúcio e ainda ri todas as vezes porque essa risada é a homenagem mais sincera que ele sabe prestar. Essa é a verdade que Billy Crystal escolheu contar repetidamente aos 78 anos. Não a manchete, o amigo.